que você tenha a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar aqui uma mensagem que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, que fica no capítulo 10, no versículo 17 à frente. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, isso é o Senhor Jesus, um homem o qual se ajoelhou, olha que interessante, se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honrar a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha que interessante. No início aqui, o título é O Jovem Rico. Algumas Bíblias têm esse título, tem outros que têm outros títulos, né? Esse título é feito pelo homem. Então, nessa tradução está escrito O Jovem Rico. Olha que interessante. Já no começo, esse homem já chega e fala assim: bom mestre. E olha só o que o Senhor Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele veio enviado de Deus, não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou, que é o Pai nosso que estás no céu, que é Deus, que é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que és um com ele. Glória a Deus. Olha que maravilhoso. Ele não contou testemunho de si próprio, porque se ele fala o seu próprio testemunho, não seria válido. Isso fala no livro de Romanos, que ele não veio testemunhar de si próprio, mas testemunhar de Deus. Porque toda vez que a gente glorifica ao nome do Senhor Jesus Cristo, a gente está glorificando a Deus. Através do nome santo de Jesus Cristo, nós glorificamos ele, e quem recebe é Deus, né? A Bíblia fala: dai toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. E quem recebe, lógico, é o Senhor Jesus, mas para a glória de Deus Pai. Então, olha que interessante. Ele, sendo bom, ele disse: por que me chamas bom? Bom é Deus. Então, muitas das vezes a gente faz uma coisinha boazinha e acha que a gente é bom. Ai, irmão, você é bom. Aí a pessoa, você fica todo cheio. Não, quem é bom é Deus. A gente não é nada, não. A gente faz uma coisinha boa uma outra de vez em quando e fica se vangloriando. Olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, né, que nunca pecou, ele mesmo não se vangloriou em ser bom. Não que ele não seja bom, lógico que ele é bom, só que ele deu a glória para quem? Para Deus. Ele disse: não há bom senão quem? O meu Pai que está no céu, o Pai nosso que estás no céu. Pai daqueles que acreditam em Deus, acreditam no Senhor Jesus, acreditam que Jesus foi enviado, né, por Deus para salvar o mundo. Olha que interessante. Aí ele pegou e falou assim: ó, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim: guarda os mandamentos, né? Os mandamentos estão lá. Aí eu falei assim: mas eu guardo todos esses mandamentos, guardo todos os 10 mandamentos, guardo mais ainda, e vou guardando através da doutrina, e vou guardando. Aí ele pegou e falou assim: falta-te uma coisa, venda todos os seus bens, tudo que você tem, e dê aos pobres e siga-me. Porque a Bíblia diz que naquela época lá, as pessoas colocavam as suas fazendas, os seus bens aos pés dos apóstolos, né? E serviam a Deus, né? E andavam todos em união, fazendo a vontade, ajudando os pobres, né? As pessoas não tinham aquela coisa, aquele apego à casa, apego aos bens materiais. Então essa palavra está falando tremendamente que aquele que tem preso
no coração as coisas dessa terra, de acordo com a palavra de Deus, não herdará o reino do céu. Se você está com avareza, está com coisa com dinheiro, coisa com a sua samambaia, samambaia eu te falo isso é porque eu lembro da minha avó, quando a gente era pequeno, a gente mexia na cabecinha, na pontinha da samambaia, e se arrebentasse aquela cabecinha lá, porque a samambaia não crescia mais, ela ficava brava. Né? Então, isso pode ser que era uma avareza. Né, coisa do mundo, se arranhar meu carro eu mato um e tal, tipo isso. Então, se a gente tem coisas no nosso coração, que está presas no nosso coração, a Bíblia diz que, de acordo com a palavra de Deus, não herdará o reino do céu, porque isso é avareza. A Bíblia diz no livro de Colossenses, no capítulo 6, no versículo 5, que nós devemos mortificar os nossos membros e da prostituição, da avareza, aí, e depois fala assim, a avareza é a idolatria. Muitas das vezes a gente fica falando de outras religiões, né, de outras igrejas que tem imagem, de escultura e tal, fica falando que eles são idólatras, mas talvez a própria pessoa que está falando que eles são idólatras também é. Entendeu? Então, aí é cada um, eu estou entrando em outro assunto, mas cada um com temor a Deus. Se a pessoa pensa que não é pecado ter idolatria, ter imagem em casa, sendo que a Bíblia fala que nós não devemos ter nenhum tipo de idolatria, nem que seja um pinguim. Um pinguim já é uma escultura, certo? Então a Bíblia, de acordo com a Bíblia, qualquer imagem semelhante que haja no céu, na terra ou debaixo da terra, ou debaixo do mar, é idolatria. A Bíblia que fala. Que a gente não deve, quer dizer, não fala idolatria, mas fala que nós não devemos ter isso. Então, onde eu quero chegar? Que se a gente tem coisa no nosso coração que nós estamos apegados, a Bíblia diz que aqueles que estão na carne herdarão a carne. Aqueles que têm inclinação para o Espírito vão receber vida e paz. Né? A inclinação para o Espírito é vida e paz. A inclinação para a carne é morte. A palavra de Deus está dizendo aqui que muito difícil um rico herdará o reino do céu. Porque está querendo dizer aqui, ó, que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque muitos que têm riqueza buscam riquezas aqui na terra. A Bíblia diz assim, ó, não ajuntais riquezas da terra, ajuntai riqueza que está no céu, porque a riqueza que está no céu jamais a ferrugem vai comer. Não ajuntais riqueza nessa terra onde a traça e a ferrugem consomem. Ajuntais riqueza no céu onde a traça e a ferrugem não consomem. Como conseguir juntar riquezas no céu? É você fazendo o que ninguém faz hoje em dia mais, ajudar o pobre, fazer um ato de caridade, obedecer os mandamentos, entregar o seu coração ao Senhor Jesus e fazer a vontade dele. Eu não estou falando para você vender sua casa e dar para a igreja não, igual muitas pessoas usam esse versículo para pegar dízimo da pessoa. Mas eu estou querendo dizer que a gente não deve ter apego às coisas do mundo, não ter apego a dinheiro, não ter apego a móveis, às bens, mas ter apego à palavra de Deus, o zelo com a palavra de Deus, o zelo com a presença de Deus, o zelo com o que agrada a Deus. Pois a própria palavra de Deus diz que a fé, é impossível a gente agradar a Deus se não tem fé. Porque se eu estou falando aqui agora, eu tenho fé, estou falando da palavra e acredito que pessoas que vão ouvir também têm fé em Deus. Então, é impossível agradar a Deus se a gente não tem fé. Então, essa palavra aqui, só terminando o outro versículo. E eles se admiravam mais ainda, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Então é difícil. O que eu vou fazer? Porque tem gente que é pegado no dinheiro. Então, como é que a gente vai salvar? Olha a pergunta que ele fez. Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para o homem é impossível, mas para Deus, para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, é Deus que nos salva. A única pessoa que pode nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. O único é o caminho, a verdade e a vida. Então, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você não se vanglorie de nada também, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo bom, ele disse, não há outro bom senão Deus que está no céu, somente Deus que está no céu. Ele não se vangloriou, ele não veio contar testemunho, mas contar testemunho daquele que o enviou. Ele não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade daquele que o enviou. Tá bom? Que essa palavra ela possa te despertar uma vontade de começar a ler a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que
É isso aqui que alimenta, ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Vou fazer uma breve oração. Você que estiver ouvindo, se alguém ver esse vídeo, que o meu canalzinho aqui no YouTube, ele é bem pequenininho, mas eu creio que algumas pessoas podem ver e pela fé essa oração possa renovar-te. Soberano e bendito Pai, maravilhoso Deus de misericórdia e bondade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, visita essa pessoa, bendito Santo Deus, que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, repreenda toda a hoste do inferno, repreenda todo maligno que tenta contra a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois essa alma foi tu que fizeste, soberano e maravilhoso Pai, repreenda toda tristeza, repreenda toda depressão, repreenda todo engano, repreenda, bendito e santo Deus, tudo que não provém da santificação que vem de ti, que não provém do teu Espírito poderoso e santo Pai, que todo mal, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo dessa alma, mas que seja feita a vontade de Deus, pois Deus sabe trabalhar perfeitamente. Poderoso e santo Deus, eu te peço, ilumina essa alma, ilumina a mente, purifica o coração, ensina essa alma, Senhor, a te obedecer, guarda os teus mandamentos no coração dessa alma, em nome de Jesus Cristo, que todo mal saia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que você tenha a paz do Senhor Jesus Cristo nesse dia de hoje e todos os dias da sua vida. Que você possa começar a buscar a Deus com mais temor, pois a Bíblia diz, se estais santo, santificais mais ainda. Então não tem fim. Se está santo, começa a buscar mais e mais e mais e mais e mais. Entenda que você não é daqui. Você é do céu. Então você não tem que ficar com preocupação com essas coisas do mundo. Não tem que ficar com preocupação. Ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? E tal, e tal. A Bíblia diz assim, ó. Se os passarinhos que nem trabalham, Deus dá comida para eles, vai ali, acha um milho ali, acha um farelinho ali, acha a comidinha deles. Imagina nós que somos mais importantes do que a ave. Eu sei que não é tão simples falar, porque às vezes eu também fico preocupado, porque eu tenho carne, mas busco andar em espírito. Então, mas que essa palavra ela possa ser mais clara para nós, para que nós possamos ter esse entendimento. Em nome do Senhor Jesus, serve para mim, que eu não sou melhor do que ninguém que está vendo esse vídeo aí, se alguém for ver. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal se afaste dessa alma em nome de Jesus Cristo e que a clareza da palavra de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, que você possa ouvir e praticá-la, pois a palavra diz que aquele que ouve e a pratica, o Senhor Jesus Cristo o assemelhou a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. A rocha que é Jesus Cristo. A rocha que não se abala. A rocha que pode vir vento, pode vir o que for, mas a pessoa não vai cair, não vai se abalar, mas vai continuar firme na presença do Senhor, firme obedecendo os mandamentos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.